É inevitável caminhar pelo centro histórico de Salvador e não imaginar suas ruas e vielas nos diferentes tempos que coexistem por ali. No tempo presente, no agora, estão sobrepostos as afirmações deste nosso tempo, sobrevivências do passado e os planos de futuro para a cidade, numa lógica não linear, que acompanham a história daquele lugar e são associadas às práticas urbanas que construíram e ainda constroem o centro antigo da cidade. Andar pelas ruas do Pelourinho, do Santo Antônio, da Barroquinha, da Saúde, da Baixa dos Sapateiros e outras regiões que hoje compõem o centro histórico, nos provocam questões sobre o nosso tempo em relação ao passado e também ao futuro daqueles lugares. A chuva que nos faz escorregar sobre o calçamento de pedras, nos faz imaginar o passado da cidade colonial, ainda sem infraestrutura urbana, longe das ideias modernas de turismo ou de patrimônio, quando Salvador ainda se fazia emergir, sobretudo pelas práticas do povo negro na Bahia. O escorregão, o susto de quase cair ali naquele piso molhado, traz lembranças de outras referências daquele mesmo lugar, outras formas de visitas, de apreensão, projeção, do espaço, como por exemplo o filme Nada Levarei Quando Morrer Aqueles Que Mim Deve Cobrarei no Inferno, produzido pelo fotógrafo Miguel Rio Branco, em 1981, e captado em película 16mm em 1979 numa incursão à comunidade do Maciel, naquela época um distrito de prostituição no Pelourinho. No filme, as ruas, os bordéis, a arquitetura em ruínas, as pessoas compõem uma paisagem diferente da atual, mas não muito distante. O traçado barroco, primeiro traçado urbano para a cidade fortaleza colonial portuguesa, nos proporciona, ainda hoje, a incursão num percurso que ora oprime o transeunte em vielas apertadas com edifícios de fachadas alinhadas sem recuos e calçadas, ora o revela lugares abertos, de contemplação sobretudo de igrejas, Deus e edifícios públicos poderes. Percorrer o centro hoje nos faz perceber as construções, a arquitetura colonial e suas particularidades, as ruas alinhadas, as igrejas todas, os edifícios públicos, mas também nos atenta aos indícios, como o piso de paralelepípedos molhados num dia de chuva que, ao fazer escorregar, nos relembra outras presenças que talharam e assentaram aquelas pedras, fizeram emergir a cidade que vivemos hoje. Andar pelo centro histórico, de manhã ou à noite, em grupo ou sozinho, e lembrar da literatura de Jorge Amado que descreve poética, irônica e politicamente a população do antigo centro da cidade no seu Guia das Ruas e dos Mistérios da Cidade do Salvador da Bahia, em 1941. Ou de Miguel Rio Branco, e suas fotografias e vídeos da comunidade do Maciel na década de 1980. Ao escorregar nestas mesmas ruas hoje, em 2022, parece anunciar uma paradoxal compreensão de que o tempo ali está paralisado, cristalizado em um momento único através da materialidade sólida da cidade. Alguns edifícios modernos até tentam nos fazem questionar essa posição, mas mesmo os modernos obedecem uma série de padrões arquitetônicos ligados ao colonial. Nos questionamos, portanto, como seguir com as necessidades projetuais de uma região histórica e correlacionar os tempos, do passado e do presente, pensando nos futuros, na materialidade dos prédios, sem deixar escapar os gestos, de ontem e de hoje, que constroem cotidianamente o centro histórico de Salvador.